Aleluia. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Queria pedir que você que está aqui na casa de Deus, pegue a sua Bíblia aí, por favor. Abra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo de número 10. Eu quero ler alguns versículos. Nós estamos na quarta semana. Na quarta semana, trabalhando aqui na igreja, nas ministrações de quarta, no tema andando na carne e lutando no espírito. Para tanto, na continuidade deste tema, eu queria que você abrisse em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, eu quero ler, que diz assim. Obrigado, Lene. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Diga amém. Eu queria pedir que você tomasse assento e de já fosse abrindo no livro de Efésios, por favor. Essa semana nós estamos dando continuidade a uma ministração onde nós estamos aprendendo como é viver aqui nesse corpo físico, mas lutar de forma espiritual. E nós estamos em uma fase dessa ministração. Se você estiver vindo pela primeira vez ou me assistindo pela primeira vez, você vai pegar já, como a gente costuma dizer, o bonde andando. Mas lá no YouTube, no canal da igreja, tem as outras 3 ministrações que te darão a base para entender aquilo que nós iremos falar hoje aqui na igreja, nessa quarta-feira. E nós temos falado aqui de como o mundo espiritual, ele peleja contra todos nós, todos os dias e em todo o tempo. É fato que a maioria das pessoas, elas estão numa guerra que elas não têm conhecimento da dimensão desta guerra. A maioria daqueles que servem a Deus, e eu digo especificamente aos que servem a Deus, Hilton, porque o ímpio, ele está nessa guerra e nem sabe que está. E isso é muito sério. Essa semana teve uma ovelha minha que eu estava em Natal com a minha família, e uma ovelha minha mandou uma mensagem tarde da noite, informando que um parente dela estava enfrentando uma situação muito complicada, porque as coisas dentro da casa onde ela estava, um apartamento, as coisas meio que estavam se mexendo, porta abrindo na frente deles e fechando, coisas se batendo, e foi muito assustador, porque ela tem uma criança recém-nascida, e ela percebeu que havia uma sensação de um ser estranho naquele local. A primeira coisa que eu perguntei era, ela conhece Jesus, ela é uma seguidora de Cristo? E o irmão me disse, não, ela não é uma seguidora de Cristo, e eu mandei ela ler o Salmo 91. Eu falei, olha, não resolve. Resultado, ela saiu da casa, se mudou. Por quê? Porque nas circunstâncias em que a gente vive, os ataques de Satanás são tão ferozes, que hoje, ele ataca também espiritualmente, até quem não é crente em Cristo Jesus, quem não segue Jesus. Você vê que situações como essa, a gente vê mais oriunda de religiões de raízes africanas, aonde lá você vê um monte de coisas místicas e sobrenaturais acontecendo, envolvendo objetos. Mas você não vê isso comumente na casa de pessoas. Mas hoje, nessa geração, nós estamos cada vez mais vendo relatos de pessoas que estão tendo experiências que a ciência tenta denominar como paranormais. Experiências sobre-humanas, sobrenaturais,
que elas tentam explicar esses fatos e não acham outra explicação, a não ser que a pessoa está sob efeito de algum alucinógeno ou tem algum transtorno, e esse transtorno está gerando essas ilusões. Mas o que é fato é que há uma guerra travada entre o mundo, e essa guerra travada no mundo e entre o mundo e Deus. Muitas pessoas não têm nem ideia que estão no meio da guerra. É mais ou menos essa galera que votou no L aí. Galera que votou no L está pagando um preço pesado agora, pagando mesmo por cada doidice que fez, e ainda no meio da bagaceira, ainda não está entendendo nem o que está acontecendo. Eu não estou nem entendendo ainda, porque eu votei no L, votei na esperança, a esperança venceu não sei o que, não sei o que venceu não sei o que, o amor venceu o ódio, e eu continuo vendo, a criminalidade disparou, o mundo está cada vez pior, o Brasil virou um caos, e a gente olha para tudo isso, e ninguém percebe nada. Nessa guerra espiritual é do mesmo jeito, está diante dos teus olhos, está acontecendo com você, mas você não percebe, você só sente os efeitos. Eles atingem você, eles acertam você, eles destroem você e destroem de uma forma absurda. E uma das coisas que nós não também entendemos na nossa nação, e eu estou falando especificamente do Brasil, é que o Brasil está numa guerra também espiritual, e que nessa guerra até crentes estão do lado errado. Até crentes estão lutando e pelejando pelas coisas erradas. E o que mais me decepciona é que são crentes que leem a Bíblia, que alguns até estudam ela, e pior, alguns até pregam ela. Então nós precisamos parar para refletir nesse assunto, de como é que eu posso, porque Paulo fala lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 3, que nós lemos como base, que a gente anda na carne, que aqui todo mundo anda nesse corpo físico, nessa estrutura biológica aqui, que nos mantém de pé, mas que há uma luta travada contra nós, e é uma luta espiritual, ela não é física, ela tem suas consequências no mundo físico da gente, mas tudo inicia-se no mundo espiritual, e a gente está falando sobre isso. E como já passamos por 3 semanas explicando sobre alguns seres espirituais que atingem as pessoas, que lutam contra elas, que batalham contra elas, nós precisávamos então entender que armas que eu tenho nesta guerra. E nós falamos na semana passada sobre a última que a gente falou, salvo engano, deixa eu olhar bem aqui, foi sobre... Nós falamos da couraça da justiça, que foi a última parte em Efésios capítulo de número 6. Abra aí, por favor. E eu quero continuar Efésios capítulo 6, porque nós já lemos em Efésios 6, parte dessa estrutura que Paulo fala que eu preciso ter, para nesta batalha ter no mínimo como me defender e como atacar, sem ser atingido. E nós paramos nessa armadura que Paulo fala em Efésios 6, nós paramos naquilo que seria a couraça da justiça, e explicamos até o versículo de número 14, o que seria isso. Hoje nós queremos falar de mais uma parte dessa armadura que está em Efésios 6, versículo de número 15, que é o caligai. O que é o caligai, pastor? É o que está escrito aqui. Efésios 6, versículo de número 15, diz assim: e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. É assim que está na sua Bíblia? Olhe para o versículo de número 12, que diz assim: pois não temos de lutar contra carne ou sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E aí ele vai falando que essa armadura, ela se dá da seguinte forma, versículo 14: estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade,
vestindo a couraça da justiça. E agora ele vai falar de um calçado que no Império Romano era chamado de caligai. Você sabe o que era o caligai romano? Quando os soldados estavam se preparando para ir para a guerra, a última coisa que eles colocavam eram os calçados. Por quê? Porque eram a coisa mais difícil de se colocar. O calçado caligai, o calçado romano dos soldados romanos, era uma sandália feita de couro, com várias camadas, e ela tinha um entrelaçamento que vinha até quase em cima no joelho. Então o cara amarrava essa sandália de uma tal forma que podia perder tudo, mas a sandália não saía do pé. E tinha um porquê. Essa sandália, ela projetada naquela época, para que o soldado romano em uma batalha, ele pudesse andar em qualquer terreno, fosse pedra, fosse rio. Se ele precisasse nadar ou entrar no mar, não tinha essa de tira os calçados, pula, pode nadar tranquilamente, porque ele não vai sair do seu pé, ele vai ficar grudado lá e amarrado nos teus pés. Paulo olha para esses calçados romanos e ele faz uma analogia dizendo que nós deveríamos usar tais calçados, mas ele dá um nomezinho para esse calçado. Ele diz que eu devo ter calçado nos pés a preparação do evangelho da paz. Isso me faz pensar o que Paulo queria dizer com isso. Por que Paulo, depois que ele manda a gente colocar uma vestimenta para proteger a costa, uma vestimenta para proteger o peitoral, ele agora, ao invés de pensar na espada, no escudo, no capacete, ele vai pensar nos meus pés. Ele vai se preocupar com os meus pés, com aquilo que eu piso. Eu quero pedir que os senhores abram, por favor, em Isaías capítulo 52, por gentileza. É fato que os romanos, com estes calçados, eles conseguiam avançar por diversos territórios e por longas jornadas. Um soldado preparado, ele dormia e acordava com aquelas sandálias, meu irmão. Eles estavam em guerra, aonde se precisa subir uma montanha, a sandália dava a ele condições de subir a montanha. Precisa andar na selva, ele vai conseguir andar. Precisa subir numa árvore, a sandália lhe permitia isso. E a forma como ela era amarrada, era de forma tal que até para tu pensar em tirar, era complicado. Então, tinha um porquê Paulo fazer uma analogia e dizer, olha, vocês precisam se calçar como os romanos se calçavam. Só que os romanos se calçavam com um caligai, que era o calçado romano para aqueles que eram soldados. Vocês têm que se calçar com o evangelho que prepara as pessoas para a paz. Eu preciso entender isso. Essas circunstâncias me levam a ler Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52. Por quê? Porque em um versículo aqui, eu começo a ter uma ideia por que nos meus pés devem estar o evangelho da paz. Por que nos pés tem que estar o evangelho da paz? Isaías capítulo 52, versículo 7 diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. Olhe para cá. A primeira coisa que eu preciso entender é que o calçado do evangelho da paz é necessário para a minha vida, porque por onde eu andar, o meu objetivo é carregar paz. E aí você pode pensar assim, pastor, mas não seria o óbvio isso? Não, não seria o óbvio, porque a maioria de nós seres humanos, por sermos humanos que são, nós passamos por certas situações no dia a dia na vida, que nos levam muitas vezes, ao invés de agir com a paz, agir até com a violência. E é curioso isso, porque me faz lembrar
de que uma vez eu necessitei muito de visitar um preso aqui na Polícia Militar, no quartel central da Polícia Militar, ali no Calhau. E quando eu cheguei lá, eu me apresentei e eu percebi que o soldado que poderia me conduzir até o preso, que estava lá para receber a minha visita, ele fez uma espécie de corpo mole, ele parecia muito claramente não estar muito satisfeito com a minha presença, porque ele não gostava do preso. E ele botou vários empecilhos: o senhor tem uma carta pastoral, o senhor está com a sua documentação de pastor, o senhor isso, que você podia assim, pastor, isso é óbvio. Não, a gente percebe quando uma pessoa, mesmo depois de ver toda a sua documentação, ela busca uma maneira de verificar se pode lhe impedir de chegar até o alvo. E aí eu resolvi falar o que todo mundo fala. Eu disse: vem cá, tu conhece irmão fulano? Que era uma ovelha minha. E eu nem lembro o que ele era lá, mas eu sei que ele era alguma coisa importante. Não vou nem chutar, porque eu posso chutar errado. Mas era alguma coisa importante lá dentro. Era de capitão para cima. Você conhece o irmão fulano? Ele está aqui? Ele está. Então deixa eu falar com ele. Porque talvez ele entenda a minha necessidade de visitar este preso. E eu estou vendo que a gente vai acabar descambando para os entendimentos. Não, aqui não tem desentendimento não. E vou te dizer mais, tu ainda citou o nome errado. Esse seu irmão aí, aqui dentro, ele não tem moral nenhuma, ninguém suporta esse cara. Eu peguei até um susto. Porque eu estava usando a figura do irmão, na ideia de mostrar quão irmão eu sou, e a minha boa vontade, porque na minha cabeça o irmão lá era um exemplo de paz, era um exemplo de vida, era um exemplo de crente, e ele lá era tudo o oposto daquilo que eu tentei passar para aquele rapaz. Eu fiquei tão sem graça que eu disse: não, então nem precisa chamar, eu preciso só visitar o preso. E ele foi lá dentro, me deu um chá de meia hora, depois veio outra pessoa e me levou até o preso, e eu pude realmente fazer o que eu fui fazer lá, que foi fazer uma visita espiritual a uma pessoa. Mas eu saí de lá pensando: meu Deus do céu, como é triste você chegar em um local e você descobrir que as pessoas lá do seu trabalho, quando você sai de perto, elas falam mal de ti, porque elas olham para você e dizem assim: aquele ali, aquela ali, olha quem está chegando aí, vixe, a irmã está chegando ali. Meu irmão, vamos dizer que acabou aqui o lanche e vamos embora cada um para nossa mesa sentar, porque ô irmãzinha chata, ô irmãzinha birrenta, só ela está certo. Você conhece alguém assim, sim ou não? Conhecemos ou não conhecemos? Pessoas que você não consegue enxergar Cristo na vida delas, nas atitudes delas. Pessoas que quando estão no ambiente, ao invés dela proporcionar um ambiente se tornar um lugar legal, é igual aquela história: o cara está ali no fight, e aí chega o outro irmão, Fábio, que veio para causar paz, e entra já com a voadora também, para proporcionar mais paz para o outro que está lá caído já no chão. E todo mundo depois dá glória a Deus, porque o importante é que a vitória é nossa. Entende? Você chega no local e Deus está contando contigo para que o evangelho da paz não saia dos teus pés. Não importa se é pedra que tu está passando, se é espinho que tu está pisando, se tem fogo que tu está passando e caminhando, não importa por onde tu passares. A Bíblia ensina que o evangelho que eu devo carregar proporciona e prepara as pessoas para dentro delas sentir paz. Quer ver? Quem já teve aquela experiência de chegar perto de alguém e dizer assim: eu sinto uma sensação tão boa quando eu estou perto de você? Quem já teve essa experiência assim? Levanta a mão só para eu saber. Já? Você chega perto de uma pessoa e diz assim: olha, não sei o que é, mas quando eu estou perto de ti, eu sinto um negócio tão gostoso. É tão bom conversar contigo. Olha, eu passaria a noite inteira conversando contigo, de tão prazeroso que é. Mas já teve aquele caso de você olhar, que lá vem o irmão fulano, e você está ali na portaria, e os irmãos começam: eita, está vindo fulano, sobe, que vou ficar sozinho aqui, que eu sou, boa noite, Pai do Senhor, e já vou para o celular, porque eu estou ocupado. Irmão, para, você já diz: meu Deus do céu, esse irmão aqui, misericórdia. Primeiro, que ele só reclama de tudo. Segundo,
Ele é aquele cara que arruma confusão com Deus e o mundo. Terceiro, é aquela pessoa que a única coisa que ela não consegue te proporcionar é paz. A Bíblia diz no livro de Isaías: quão formosos são os pés daqueles que carregam as boas novas e que faz ouvir nessas boas novas a paz. E essa paz leva a pessoa a entender que Deus reina. A ideia dessa paz é que as pessoas, e isso, aí eu quero fazer um adendo aqui. Esse foi o problema nosso, nós que somos aqui de direita, por isso. Esse foi o nosso problema. Porque nós perdemos a noção do que é ser direita no Brasil. Ser direita se tornou um discurso de ódio, de raiva, de briga, de confusão. Vamos para a rua, vamos embora matar, vamos embora fazer isso. E não é esse o discurso de Cristo, não foi esse discurso que Jesus nos entregou, não foi esse discurso que Ele deixou. O discurso dele, quando Ele abria a boca para falar, as pessoas se calavam e diziam: quem é Ele? De onde Ele veio? Mas por quê? Porque quando Ele fala, algo eu sinto diferente. Não é à toa que a Bíblia fala que 20, 25 mil, às vezes 30 mil pessoas paravam para ouvir um único homem falando. E isso porque aquilo que ele carregava em si era a própria excelência da paz de Deus, que é o que Deus quer que carreguemos nas nossas vidas. Mas vamos tentar entender por que o Evangelho da Paz está nos pés. Hebreus capítulo 12, por favor. Hebreus, capítulo de número 12. Uma coisa curiosa que você descobre quando estuda o Império Romano é que os seus soldados tinham que usar calçados nos pés, o caligai. Mas os escravos eram impedidos de terem calçados nos pés. Olha que coisa curiosa. Quando Paulo faz essa analogia, você precisa tentar entender o que Paulo está visualizando ao olhar para o soldado romano e olhar para o escravo. Ele olha para o soldado romano e vê: aqui tem um cara preparado, inclusive ele está calçado, porque estar calçado para Roma era sinônimo de liberdade. E andar com os pés no chão era sinônimo de escravidão, miséria e pobreza. Então eu começo a entender, quando eu olho, que este calçado aqui, ele tem um significado muito mais importante do que eu e você possamos entender, que é: você só é capaz de ter a paz e levar a paz se você for livre. Uma pessoa aprisionada não tem capacidade de carregar a paz. Uma pessoa que não é liberta não é capaz de carregar a paz. Mas um liberto, um livre da escravidão, ele consegue se calçar de paz. Não importa o sono que ele venha perder por causa das pessoas, não importa o solo que ele venha caminhar, de ruim que seja, ele consegue, porque nele ele há um espírito, e esse espírito de Deus que há nele e habita nele, gera a paz que os outros precisam entender que só vem de Deus. Hebreus, capítulo de número 12, há uma ordenança muito curiosa. Versículo 14 diz assim: segui a paz com quem, irmãos? Negativo. É seguir a paz com quem é meu amigo. É seguir a paz com quem eu gosto, Ará. É seguir a paz quem é do meu grupo. É seguir a paz com aquele pessoal que é do ministério de louvor só. É seguir a paz com quem é da liderança. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz: seguir a paz com... E a última parte desse texto é muito curiosa: sem a qual ninguém verá. Aí olha para mim, porque isso vai ficar bonito agora. Aí você está aqui, você canta, você ora, você prega. Aí você está aí sentado, você canta, você levanta as mãos para o céu, dá glória a Deus, mas você não fala com a sua irmã que está ali atrás. Olha que coisa linda. Mas no domingo de ceia, nós estamos todo mundo ceando junto, adorando o Senhor, e glória a Jesus, mas eu não falo com aquele irmão porque eu não vou com a cara dele. Ah, eu não me dou bem com ciclana, eu não me dou bem com Beltrano,
ano. A Bíblia diz que se você não tiver paz com todos, ninguém verá. E aí deixa eu refletir com você. Com quem você não consegue ter paz? Você não consegue ter paz com o seu pastor? Você não consegue ter paz com a diaconisa Flávia? O diácono Robert? Com quem é que você não consegue ter paz aqui nesta comunidade? Não vou nem abranger para o online, aqui. Com quem? Você não consegue ter paz com o seu marido? Você não consegue ter paz com a sua esposa? Você não consegue ter paz com os seus filhos? Com quem é que você não consegue ter paz? Porque se a Bíblia diz que eu tenho que calçar os meus pés com um evangelho que proporciona paz, mas eu acho que estou com ele calçado, mas não consigo trazer paz àqueles que sem paz não o têm, que tipo de crente sou eu que irei morar no céu, e que céu é esse? Porque se a Bíblia fala que ninguém verá a Deus se não proporcionar isso aonde está, que tipo de evangelho eu estou carregando dentro de mim? Uma coisa curiosa, e aí eu quero que você, por favor, abra em Lucas capítulo 10. Abra, por favor. Não existe outra forma da gente avançar se a gente não tiver calçado os pés na guerra. Na guerra não dá tempo para muita coisa, então para a gente poder marchar, eu preciso calçar estes pés com este evangelho de paz, porque nós somos responsáveis por trazer a paz a todos que precisam, seja na nossa família, seja fora dela, onde nós trabalhamos, por exemplo, seja lá na escola, você tem que ser uma referência. Eu estava no curso de psicologia, na minha turma, somos 2 pastores, eu e pastor Jeová, um homem de Deus. E de repente a professora está dando aula, eu estou sentado lá atrás como sento, o Jeová sempre senta na primeira fila da frente, ele é CDF, eu não, eu sou da galera, sento lá atrás. E aí a professora ouve um grito e todo mundo ouve um grito no corredor, mas foi um grito desesperador mesmo, que a aula parou. E ela deu uma parada, mas continuou dando a aula, e o grito aumentou de novo, aí ela para, abre a porta, está acontecendo o que aí? E era uma muvucada de gente correndo, saindo de dentro de uma sala, do lado da nossa. Eu estou lá na minha. Quando ela volta de lá, ela disse, gente, vocês não sabem, tem uma mulher aqui que está com algum espírito ruim. Já quebrou tudo e está querendo bater em todo mundo. Quando ela fala isso, ela olha lá para trás. Aí ela diz assim, Juarez, venha cá, pelo amor de Deus. O senhor também, Jeová, venha cá. Quando eu vou me levantando para ir, que a gente vai chegando na porta, tem um casal de homossexuais na porta. Falei, com licença que eu quero entrar, eu sou pastor. Aqui nenhum evangélico entra. Eu olhei para a professora, eu não vou para o confronto com o rapaz. Eu quero ir lá fazer e acabar com o problema, porque Jesus, ele liberta. Mas já que ele não deixa, a turma é dele. Aí ela diz assim, deixa eles entrarem, eles vão ajudar. Aqui eu já disse, nenhum crentezinho vai entrar. Sou a mulher que estava possessa lá, caiu, foi de tapa, foi em todo mundo. Entrei para a minha sala e sentei, lá onde eu estava. E aí ela já tinha feito um escarcéu quebrado, acho que sobrou até para ele. Levaram essa mulher, uns 5 machos, carregando ela e ela quebrando tudo, para dentro de uma ambulância para levar para saber fazer o quê? Porque coisas espirituais se resolvem de forma espiritual. Quando esse movimento chegou, eu fiquei refletindo com o pastor Jeová, disse, Jeová, que interessante. Olha como é legal quando você se torna uma referência. Porque quando você é a luz do meio das trevas, quem está em trevas pode dizer assim, me socorre que eu estou em trevas. Eu estaria liberto se tivéssemos a oportunidade de ter entrado. Pastor, o que isso quer dizer com isso? É que você, aonde estiver, você é um representante legítimo de Jesus Cristo.
Aonde você está, as pessoas precisam entender, nele ali há paz. Pode ir na casa dela que lá você vai sair melhor. Pode ligar para ele que ele vai te fazer sentir melhor. Pode ir lá falar com ela que ela vai te fazer sentir melhor. Por que ela? Porque nela há o calçado do evangelho da paz que Cristo Jesus deixou para ela carregar. Louvado seja o nome de Jesus. Pergunto para você. Você tem conseguido trazer nos locais por onde você anda paz? Outro é aquele cara que diz assim, chama Márcio, isso aqui ele é de parada, vambora, chama Márcio, que Márcio resolve logo, ele é bom de porrada, vambora, chama Márcio. Ele não, mas cadê Kylie? Kylie, chama Kylie. Vambora, cadê Gil? Vambora, a dupla dinâmica. Ei, cara, nós paramos para analisar brincadeiras, é óbvio que eu estou brincando, mas a gente pensa assim, será que a gente está conseguindo ser pais lá no nosso trabalho? Será que você está conseguindo ser paz na sua rua? Quando as coisas começam a desandar lá na sua rua, alguém corre, bate na sua porta para lhe pedir socorro. Você ser alguém que proporciona paz? Ou alguém diz assim, nem chama, porque isso aí é pior. Tu não ouve os gritos de manhã cedo? Selfie, não sei o quê. E o marido vai tomar não sei aonde. E os ímpios estão ouvindo e dizem assim, são tudo crente, porque daqui a pouco começa o louvor. Aí terminou a briga, a irmã coloca o louvor. E começa a cantar, glória a Deus e aleluia. Você conhece alguém assim? Diga que não em nome de Jesus. Diga não, não conheço. Ninguém assim. Só o meu vizinho, diga aí. Só a minha vizinha. Mas quando a gente tem o evangelho da paz, é diferente. Porque as pessoas começam a dizer assim, pode chamar fulano. Você está passando um problema? Eu vou te dar o telefone de ciclano. Porque ciclano você vai ligar para ele e ele vai te ajudar. A ideia é que nós sejamos e consigamos levar paz aonde quer que nós andemos. E detalhe, deixa eu te dar uma boa notícia, papai. Quando você sai na rua, você sai da porta da sua casa, para onde quer que você vá, se você tiver paz, e no ambiente onde você entrar, as pessoas não quiserem a tua paz, essa paz retorna para você. Lucas capítulo de número 10, por favor. Lucas 10, versículo 5, diz assim: e em qualquer casa, disse Jesus, onde entrares, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão ela voltará para... Olhe para mim. Quando você tem paz, e você chega no ambiente onde as pessoas não querem a tua paz, a paz retorna para você. Foi o que aconteceu. Ninguém entra aqui. Sim, senhor, querido, está tranquilo. Não quer paz? Aonde a paz vem, ó. Papai aqui. Deixa eu sentar ali e assistir minha aula. Professora de aula, a gente não pode fazer nada. Vamos ficar aqui em paz. Vamos manter-nos nessa paz. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando você chega no ambiente, o seu papel é proporcionar a paz a essas pessoas e esse local. Se essa paz não é bem recebida, se essa paz a pessoa não aceita, tchau e benção, meu irmão. Sai fora, porque a paz volta com você. Abra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, por gentileza. Olha o que Pedro disse quando ele chega na casa de Cornélio. Isso é muito interessante. Capítulo 10... versículo de número 36, diz assim, e hoje eu vou correr para encerrar essa ministração, porque semana que vem eu quero falar algo novo, que é o segundo tema que eu quero trabalhar de 3 antes das férias. 3 temas eu separei para trabalharmos nas minhas férias aqui, estamos ainda no primeiro, eu quero começar o segundo semana que vem. Atos 10, versículo 36, diz assim, disse Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o quê? O evangelho da paz, por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. O nosso papel é carregar paz aonde quer que andemos. Por isso que é nos pés que nós nos calçamos com o evangelho da paz. Porque você não caminha para nenhum lugar se não usar os pés, e para onde você for, você caminha levando a paz. Abra em Efésios 6, por favor. Efésios 6, deixa eu dar uma corrida aqui para a gente.
Efésios capítulo de número 6, o versículo de número 16, diz assim: tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você sabe qual é mais uma dos vestuários, ou das vestimentas que um soldado romano tinha que ter? Era um escudo. E tem um detalhe, porque quando você lê no livro de Salmos, a Bíblia diz assim: 1000 cairão ao teu, e 10.000 à tua, e tu não serás. Você sabe por que que o salmista Davi fala isso? Porque ele está enxergando a si mesmo em uma guerra, confiando exclusivamente em Deus. À sua direita ele tem uma espada, à sua esquerda ele tem um escudo. O escudo ele tanto defende, como ele também usa para atacar. Por isso que 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, porque a espada mata muito mais do que o escudo. Mas a Bíblia fala que com esse escudo, essa é a forma que eu preciso para me defender de dardos inflamados do maligno. O que é isso? O que são dardos inflamados do maligno? E o meu escudo da fé consegue me defender. Você sabe o que são dardos inflamados do maligno? Não tem nada a ver com setas malignas. A seta maligna vem lá na tua cabeça, pum, e diz assim: vai lá, briga com teu marido, faz confusão com ele, porque ele falou isso, e tu não esqueceu, faz 10 anos, mas tu lembrou agora, vai lá e começa uma confusão de novo. E você vai lá e começa, não ri não, Flávia, que é sério, você começa de novo a confusão que já tinha sido teoricamente resolvida 10 anos atrás, e começa tudo de novo. Isso é uma seta, com o propósito não de atingir a tua fé, mas de destruir você enquanto pessoa ou seu relacionamento, aqui no exemplo específico. Dardos inflamados do maligno, que só o escudo da fé pode deter, tem relação com a sua convicção de fé. Os dardos inflamados do maligno são pensamentos que questionam Deus sobre a tua vida e na tua vida. Quer ver só? Quem já teve um pensamento do nada? Diz assim: será que Deus existe mesmo? Será que eu não estou vacilando? Levanta a mão assim, só para eu saber se é só eu que tive esse pensamento. Quem já teve um segundo pensamento, que é tipo assim: rapaz, sei não, acho que esse negócio de céu, isso não existe não. Acho que quando acabar a vida, acabou tudo. Quem já teve esse pensamento assim, só para eu saber? Já, não já? Estou falando depois de crente, não é antes não. É depois de crente, depois de servo. Aquele pensamento: mas essa Bíblia foi escrita por seres humanos. Será que quem escreveu isso mesmo não foi tudo manipulado? Não foi uma coisa romana manipulada para a gente poder ser como eles querem? Será que essa história de Jesus Cristo é verdadeira? Será que isso não é um mito que inventaram? Porque não há uma prova científica da existência de Cristo? Você nunca percebeu esse tipo de pensamento? Será que a Terra é realmente redonda e o espaço existe? Ou será que ela é plana? Questionamentos que afetam a nossa fé, que fazem com que você reflita, e às vezes perdemos tempo buscando na ciência uma maneira de provar para nós mesmos de que Deus existe nas nossas vidas. Aí você é uma pessoa que vê a provisão de Deus todos os dias, você vê o livramento de Deus na sua vida todos os dias, você vê milagres de Deus acontecendo todos os dias, mas você não entende porque que a sua mente é bombardeada com pensamentos que questionam: será que isso foi mesmo um milagre? Será que não foi uma coincidência nesse exato momento que o ônibus ia passar por cima de mim e o motorista resolveu frear? Será que é uma coincidência realmente, que na hora que o ladrão chegou para te assaltar, o policial apareceu na hora? Não, isso pode ter sido coincidência. E de todas as formas que você puder imaginar, e eu passaria a noite inteira citando exemplos, e você diria: eu já vivenciei isso, pastor, eu já pensei assim, pastor, isso já passou pela minha cabeça, pastor, eu nem sei se realmente sou salvo. Quem já pensou assim? Levanta a mão. Eu não sei se eu sou salvo. Uma pessoa que não sabe que é salva, ela não tem convicção de salvar. Se ela não tem convicção de salvação, cadê a fé dela? Então entenda, Paulo diz assim: você precisa se defender com o escudo da fé. E ele diz do quê?
Ele é específico. Ele não está dizendo que você vai se defender de espadas. Ele não está dizendo que você vai se defender de chicotes. Ele está dizendo que você precisa usar a fé para se defender de dardos inflamados. Dardo, quem sabe o que é dardo aqui, irmão? Quem já foi cachaceiro da alta elite? Que cachaceiro da baixa elite não vê isso. Mas da alta elite, ele vai para aqueles bar, tomar vinho ou uísque, não sei o que, aquelas coisas, malte, não sei o que, 51, aquelas doidices. Esse povo rico aí sabe do que eu estou dizendo. Essa galera ricazinha, ela vai para o bar e ela está tomando, e aí lá tem um negócio que é uma bola cheia de números, você pega um negocinho desse tamanho e fica jogando para acertar. Não acerta nada, mas você passa a noite ali jogando e bebendo. Você sabe do que eu estou dizendo? Aquilo são dardos. Dardos inflamados, para você ter uma visão, pelo menos na mente do que eu estou falando, é uma coisa pequena, mas queimando em brasas. Quando você vai entender isso à luz do que Paulo está dizendo, ele está dizendo, o pensamento que vem sobre a sua mente para abalar a tua fé, é pequeno, mas ele é inflamado, ele te inflama por dentro, ele faz você, quer ver? Olha uma coisa curiosa, quantas vezes a gente não pensa assim, será que eu estou na igreja certa, meu Deus? Sei não. Esse pastor aí não é normal, o outro ali careca também não é meio normal, essa galera não sei não. Esses pastores aqui dessa Assembleia de Deus, sei não. Porque a igreja certa que eu lembro desde criança que eu nasci, era a igreja X. Será que eu estou no lugar certo, meu Deus? Eu não vou perguntar quantos já tiveram esse pensamento, porque até eu já pensei isso. Será que eu sou mesmo pastor na igreja certa? Será que as ovelhas que eu tenho realmente é o rebanho que o Senhor me deu? Será que Deus não tinha um outro rebanho para me dar e eu estou aqui insistindo? Pensamentos que a gente tem para abalar a nossa fé. Sabe uma coisa que eu ouvi várias vezes de líderes? Pastor, várias vezes eu questionei se eu tinha realmente um chamado para ser pastor. Várias vezes eu questionei com Deus, Senhor, será que eu realmente fui chamado para tocar louvor? Será que realmente eu tenho esse chamado para cantar? Será que esse é o meu chamado realmente? E você não entende que esses pensamentos que vêm sobre a sua mente são dados inflamados para neutralizar o chamado de Deus na sua vida. E sabe o que é interessante? É que Paulo diz assim, use o escudo da fé. Você sabe o que é escudo da fé? Escudo da fé é certeza. Abra por favor a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, por favor. Vá lá para o finalzinho da Bíblia, já quase chegando em Apocalipse. Você vai ver umas cartinhas antes de João, de Pedro. Você vai ver a cartinha de Tiago. E aí você vai achar, meu amigo, irmão, Hebreus. Abra, por favor. Hebreus capítulo de número 11. Vamos ver o que é essa tal de fé. Por que eu tenho que usar a fé para me defender? Afinal de contas, se os dardos são inflamados pelo maligno, se esses mini pensamentos vêm cheio de flambando dentro deles para inflamar a minha vida, eu preciso me defender deles com a fé. Mas que fé é essa? Capítulo 11, versículo 1 de Hebreus diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que o quê? Olhe para cá. É das coisas que você já tem. É das coisas que você já recebeu. É das coisas que você vai receber. Olhe para cá. Fé é certeza do que eu estou esperando. Olha para mim. Não aconteceu, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Não cheguei lá, mas eu tenho certeza que vou chegar. Não abriu a porta, mas a porta eu tenho certeza que está aberta. Eu ainda não venci essa doença, mas ela já está derrotada em nome de Jesus. É a certeza das coisas que esperam e prova das coisas que não. Alguém te pergunta assim, como é que tu consegue ter essa certeza? Eu disse, porque eu creio, tenho certeza, isso é fé. Mas tu não está vendo nada. Aí é que está. A prova daquilo que eu não vejo é justamente a certeza que você busca em mim. É o que o autor dos Hebreus está dizendo. Ele está literalmente
usando da sabedoria dos sábios para confundir os sábios na sua loucura, literalmente ensinando os grandes inteligentes que de inteligência espiritual eles não entendem nada, porque no mundo espiritual eu espero por algo acontecer dizendo já aconteceu, já aconteceu. Um homem chamado Paul Yong-Soo, que teve o seu nome mudado para David Yong-Soo, ele é o presidente mundial das Assembleias de Deus na Coreia do Sul, a maior igreja evangélica do mundo. Só na igreja desse cara tem 8.000 diáconos na sede. Cultos lá são 24 horas, todos os dias do ano, para você ter uma noção da dimensão do que é a igreja dele. Mas sabe como ele começou? E eu li a biografia dele. Ele começou numa portinha pequenininha, lá na Coreia do Sul, quando estava aquela briga lá há muitos anos atrás, aquela confusão de separa, não separa, vai ver se vai virar duas Coreias, não vai, e a confusão cantando. Ele é enviado para lá como missionário, começa numa portinha, e ele tinha as cadeirinhas lá, Vini, vazias, porque ninguém lá era evangélico e queria saber do evangelho. Então ele ficava lá na frente, para 10 cadeirinhas vazias, pregava com muita autoridade para essas 10 cadeirinhas vazias, e ele fazia isso todos os dias. Quando terminava o culto, ele fechava a porta, ia para casa. Um dia alguém para ele e diz: todo dia tu vem para cá, abre essa porta, coloca as cadeirinhas, faz um culto, canta, ora, prega, tira oferta, faz todo o culto para Deus, sem ninguém. Que dia até doido. Ele disse: tu está enganado, não tem ninguém? Você está enganado, aqui tem milhares de pessoas. Aí o cara olha para dentro, olha para o cara e diz: esse cara tá, já era, tá dúvida do evangelho, faz isso com a cabeça da gente, deixa doido. E um dia alguém pergunta para ele: o cara não está vendo que não tem ninguém aí dentro? Ele disse: você não vê, mas a minha fé vê eu pastoreando milhares de pessoas em uma grande igreja. Ele só é o presidente mundial das Assembleias de Deus. Só a igreja dele tem milhões de seguidores no mundo inteiro. O culto dele é transmitido para não sei quantos países todos os dias. E você sabe por que ele conquistou isso? Porque quando todo mundo diz assim: você é louco, você não está vendo, o que é isso, não tem ninguém aqui. Ele diz assim: mas eu vejo pela fé. Eu vejo pela fé. O meu escudo da fé me faz entender que esse pensamento que você quer jogar em mim, de derrota, de que tu não consegue, de que não adianta, que desiste, joga para cima. Eu olho pela fé, que hoje eu não consigo pegar naquilo que é material, mas a minha prova de que isso vai se materializar é a minha fé. Louvado seja o nome do Eterno. Escudo da fé. Como é que tu tem se defendido desses dardos? Quando alguém chega para você e diz assim: você não tem capacidade, você não consegue, você é isso. E o pior, às vezes ninguém fala isso, nós ficamos nos sabotando, Ará. Fazemos lá na psicologia o que a gente aprende, autossabotagem. Você olha para si mesmo se diminuindo, você olha para si mesmo incapaz. E eu não estou falando de humildade não, que a humildade é quando de fato você entende que não é aquilo que de fato é. De fato você acha que não consegue aquilo que facilmente você consegue. Mas uma pessoa que tem autossabotagem, ela olha para si mesmo e começa a dizer: não adianta, eu não fui chamado para isso. O que eu estou fazendo aqui? Eu estava muito bem daquele outro jeito. E esses pensamentos começam a vir na mente da gente. E a gente não entende que na verdade o que Deus está dizendo para você é: tenha a sua fé inabalável, se defenda dizendo para os problemas: Ele me chamou, Ele me escolheu, e a Ele seja a honra e glória por isso. Olha para cá, papai. Você acha que não tem um monte de gente melhor que poderia estar aqui em cima pregando agora? Estou fazendo médio não. Você acha que não tinha muita gente que podia estar aqui em cima pregando, sapateando, pulando na igreja no Espírito, nadando, falando em línguas, batizado com o Espírito Santo, recebendo cura? Aí Deus escolhe a mim para estar hoje aqui pregando, e escolhe você para estar aqui. É aquela história: Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Estamos aqui. O que eu quero dizer com isso? É que a fé que eu tenho nele, a fé que você tem nele, é o que sustenta você nos dias ruins e nos pensamentos malignos que Satanás tenta colocar contra você. Continuando, olhe para o que diz o versículo de número 17 de Efésios capítulo 6, por favor. Efésios 6. Diz assim: tomai
também o capacete da salvação. Isso aqui é muito interessante. Olha para mim, eu já vou já encerrar, porque eu vou correr aqui. Olha para cá. Por que que na cabeça eu tenho que colocar um capacete? Capacete protege o quê, meu irmão? A cabeça. Se alguém cortar o seu braço, você consegue andar, sim ou não? Sim. Se alguém cortar a sua perna, você consegue se rastejar, sim ou não? Sim. Se fizerem com você um corte, dependendo de onde passar no seu corpo, ainda que aqui ou na sua costa, você ainda consegue sobreviver, sim ou não? Sim, porque eu já vi gente na minha época que pegava 7, 8 chuchadas, com um chucho desse tamanho, está vivinho aí contando história. Mas se alguém cortar a sua cabeça, você sobrevive? Cientistas do mundo inteiro passaram anos tentando fazer transplante de cabeça. Tentaram fazer isso primeiro com animais, com macacos, cortando a cabeça de um e religando todos os nervos em um outro corpo que tinha passado por um processo para receber. E simplesmente o corpo não recebe. Tentaram fazer isso com seres humanos também, não deu certo. E sabe por que não dá certo? Porque se cortar a sua cabeça, já era. E o local aonde nós temos que usar o capacete, Paulo vai e diz que é o local mais importante do corpo humano, é a cabeça. Quando Davi foi lutar contra aquele gigante Golias, ofereceram para ele espada e escudo, para ele lutar e tentar atingir com a espada. Ele vai com uma pedra, mira onde? Na cabeça, porque ele sabia, se eu acertar a cabeça dele, o corpo todo inteiro cai. Se eu acertar a cabeça dele, o corpo inteiro desmonta. Você sabe por que Paulo diz assim? Você precisa carregar sobre a cabeça a salvação. Porque o projeto de salvação, se não ficar claro na sua vida, tudo lhe derruba. Você sabe por que muita gente se afasta de Jesus assim? Você sabe por que muita gente vem para a igreja, passa um tempo na igreja, se decepciona com alguma coisa, sai da igreja, muda de igreja e no fim acaba voltando para o mundo? Porque elas não conhecem até hoje o que é salvação. Sabe o que Paulo está dizendo? O que é que domina seu corpo, meu irmão? Você levanta a mão aqui, eu quero levantar a mão. Quem dominou isso aqui? Foi meu irmão que levantou sozinha porque quis? Foi a sua cabeça, foi o seu cérebro, foram comandos que até nível de inconsciente ele libera sobre o teu corpo. São reações que os seus nervos acabam tendo porque partem da estrutura que está dentro da sua cabeça. E quando você vai estudar que Paulo está dizendo, a salvação tem que estar na sua cabeça, ele está dizendo, a única forma de nada lhe derrubar é você ter convicção de salvação. Quem tem convicção de salvação aqui? Quem tem convicção de salvação aqui, irmãos? Deixa eu te dizer um negócio, Edinho. Ou eu tenho convicção da minha salvação, ou eu não tenho nada ao meu redor me protegendo. Porque se você tiver escudo, espada, calçados da paz, você pode ter couraça, você pode cingir os lombos, mas se você não tiver o capacete da salvação, nada disso te sustenta. E é por isso que Jesus, quando vai falar da parábola da semente, ele faz uma analogia interessante. Tem semente que é jogada num solo, que está cheio de espinhos, que ela até cresce, mas os espinhos sufocam, e ela morre, porque não havia raiz. E o solo aonde ela estava era cheio de espinhos, maltrataria ela. Você sabe o que Jesus está dizendo literalmente para mim e para você? Eu preciso ter os pés na rocha. É por isso que ele diz que aqueles que têm sua casa firmada nele, se mantêm de pé, vem a tempestade, vem a chuva, você perde tudo, mas você diz assim, posso perder esposa, posso perder filho, posso perder marido, posso perder casa, posso perder meus bens, posso perder fama, posso perder tudo, mas a minha salvação ninguém me toma, louvado seja o nome de Jesus. Quem entende o que eu estou dizendo? Se você não entender que a salvação é o seu bem mais precioso, você está numa guerra fadado a perdê-la. Porque o capacete da salvação é o que protege a minha mente, que comanda todo este corpo. Quem entendeu, diga glória a Deus. Continuando no versículo de número 17, diz assim:
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso é fantástico. Eu disse para vocês que a primeira coisa que um soldado, quando ia se preparar para ir para a guerra, que ele tinha que pegar, o que era? A espada. Mas Paulo faz questão de dizer que a última coisa nesta indumentária balística que você vai se vestir para se preparar para uma guerra, esta indumentária toda só serve se você seguir esse rito, e nesse rito a última coisa que você pensa é na espada. E aí ele fala que essa espada, o próprio texto diz, ela é a palavra de Deus. Você sabe uma coisa que a espada faz numa guerra? Ela tanto ataca como ela defende. Você sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo para mim e para você, nessa guerra, você não pode atacar se não for através da palavra. E você não vai conseguir se defender se não for através da palavra. É com ela, Gil, que eu vou, através dela, justificar as minhas ações. É através dela que eu vou pautar os princípios morais que eu quero viver ou pregar. E é ela que vai ser usada para me defender dos ataques que virão e sempre vêm. Alguém nunca virou para ti? Não é tu que é crente, meu irmão? Quem já ouviu essa vozinha linda? Já? Não é tu que é irmã? Não é o senhor que é pastor? É a palavra de Deus. Certa feita, eu estava num debate, e nesse debate eu estava discutindo sobre alguns movimentos nesse país, que a Bíblia diz claramente que são pecaminosos, e por serem pecaminosos, impedem tais pessoas que praticam estas coisas de entrarem no reino dos céus, e acabou. A Bíblia diz, e acabou. E aí alguém diz assim, o senhor não é pastor? Sou, mas o senhor está julgando. Digo, mas a Bíblia me dá, veio o ataque e eu tenho que me defender com a palavra. Digo, mas a Bíblia manda julgar. O Evangelho de João diz que aquilo que acontece ao meu redor deve ser julgado à luz da palavra. E a palavra que é luz para o meu caminho, essa palavra que ilumina onde eu caminho, ela me diz, isso é errado. Então a palavra de Deus, que é a última parte desta indumentária, ela é uma peça importantíssima nesta guerra, porque é justamente ela que vai te trazer as garantias que você precisa, para entender que Deus te escolheu para vencer nesta terra, Deus te escolheu para ser vitorioso realmente, e isso aqui não é uma frase de efeito, para levantar a sua moral não, a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Olha só uma coisa interessante. Nessa batalha, eu estava lendo um livro de João Calvino. Ele foi um dos maiores teólogos, e ele participou da Reforma Protestante. E ele diz uma coisa curiosa que eu ipsilitris copiei, essa fala não é minha, é dele. Ele diz sobre essa questão de levar cativo todo entendimento, porque 1 Coríntios 10, versículo 3, que é a base de todo o ensinamento, 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 13, diz uma coisa interessante. O versículo de número 3 diz assim, olha só. Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. E aí, quando a gente vai ler isso na palavra, a gente entende que João Calvino, quando ele apresenta a tese dele, ele diz assim, enquanto descansamos em nosso próprio julgamento, e somos sábios em nossa própria opinião, estamos longe de ter feito qualquer abordagem à doutrina de Cristo. Ele está dizendo, enquanto eu faço a coisa do meu jeito, do jeito que eu acho que é certo, do jeito que eu interpreto a Bíblia, do jeito que eu compreendo que deve ser, não funciona. Aí ele vai e fala, por isso devemos começar com isso, que quem é sábio
se torne tolo, como diz em 1 Coríntios 3,18. Isto é, devemos desistir de nosso entendimento, renunciar à sabedoria da carne, e portanto devemos apresentar a nossa mente a Cristo vazia, para que Ele possa preenchê-la com a sua palavra. Você sabe o que o João Calvino está falando? Ele está falando numa época da Reforma Protestante, dizendo para as pessoas que estavam começando aquela grande batalha que culminou nessa separação do catolicismo romano, que aquelas pessoas, apesar de serem sábias, serem doutores em teologia, serem especialistas, grandes padres da época, conhecedores afinco do latim, liam a Vulgata Latina como ninguém. Eram homens que se prendiam na sua própria sabedoria. E ele vai e diz assim: você realmente quer experimentar o que é essa espada do Espírito? Esvazia a sua mente e diga: Senhor, preenche a minha vida com a tua palavra, molda a minha vida com a tua palavra, me garante através da tua palavra as promessas que tu fizeste ao teu povo. É alguém que entende que a espada do Espírito, que é a palavra, ela é importante para me defender, mas ela é tão importante quanto para atacar. E aí, antes de eu encerrar, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você sabe quais são as 3 maiores religiões do mundo? Quais são? Vincent, Abracabas, não é isso não. Quais são as 3 maiores religiões do mundo? Islamismo, cristianismo e hinduísmo. São as maiores religiões do mundo. Uma coisa curiosa, lá no hindu, para você entender e compreender o hinduísmo, você tem que estudar os Versas, estudar toda a sua estrutura, que é milenar, que data muitos milênios antes de Cristo, o conhecimento deles. No islamismo, você tem que conhecer o Corão de frente para trás e de trás para frente para ser um bom muçulmano. No cristianismo, a base de fé para nós, o entendimento é o quê? A Bíblia Sagrada. Você chega na Índia, o cara pode não saber nada sobre o mundo ao seu redor, mas ele conhece cada sutra, ele conhece cada versa, ele conhece cada parte da religião dele. Você chega para um muçulmano e você descobre que o moleque, quando ele completa 5 anos, ele aprende a ler e escrever com o Corão. E com menos de 10 anos ele fala para você e cita: está no versículo tal, na parte tal, assim, assim, assado, porque o profeta Maomé disse isso. Você sabe dessas 3 religiões, qual é o povo mais ignorante no que diz respeito à leitura do conhecimento religioso que tem? Nós. Não me responda isso, que eu vou lhe perguntar. Quem é que leu a Bíblia hoje? Não responda não, para não envergonhar 90%. Que aí vai levantar, como quase levanta 3 mãozinhas assim, perdida, e o resto nem, até bota a mão no bolso. Entenda o que eu vou lhe dizer. Fábio, sabe o que eu descobri? Foi feito um estudo, inclusive isso é parte de uma tese que eu e o pastor Jeová está desenvolvendo para apresentar no final deste ano, nosso trabalho de conclusão de curso, nosso TCC, que é por que tantos pastores estão tirando a vida. E nós descobrimos que há uma pesquisa feita nos Estados Unidos, e isso é muito interessante, porque eu disse: isso é verdade, em que 78% dos pastores no mundo só pegam as suas Bíblias para lerem no dia que vão pregar. E se ele passar um mês inteiro sentado, ouvindo os seus outros líderes pregarem, ele não pega a Bíblia nenhuma vez durante o dia. Aí eu quero que você entenda, se 78% dos pastores no mundo só leem a Bíblia quando vão pregar, qual foi a última vez que o senhor pregou, pastor Fábio? Domingo, esse ou passado? Retrasado, passou esse, passado.
retrasado. Imagina Fábio, pregou domingo retrasado, passaram-se 2 semanas, ele ainda não está pregando, então não teria nem lido hoje ainda a Bíblia. Pastor Júnior pregou aqui, não lembro, quarta-feira passada. De quarta-feira para cá, pastor Júnior não pegou a Bíblia nem um dia, veio pegar hoje, faltando 2 minutos para o culto. Essa é a realidade da maioria dos pastores no mundo. Isso já é um dado científico, não é achismo, nem foram achólogos que fizeram isso, não. Já é um dado real, que inclusive é fruto de um livro, que assusta a teologia americana. Aí eu pergunto para você, se 78% dos pastores não leem a Bíblia, a não ser quando eles vão pregar, você acha que as suas ovelhas, diariamente, param para ler a Bíblia? Sim ou não? E sabe por que a gente está vendo isso acontecer? Porque a maioria das pessoas nesta geração ainda não entenderam. A única forma que eu tenho para defender-me de todos esses ataques e poder avançar nesta guerra é conhecendo a palavra de Deus, é me alimentando da palavra de Deus, é ela que vai proporcionando para mim a vontade de conhecer a este Deus mais e mais e vencer. Tem uma coisa curiosa. Abram, por favor, em 1 João capítulo 5. Primeira epístola de João capítulo 5, por favor. Olha só uma coisa curiosa. Porque nessa batalha espiritual, tudo que se opõe a mim é um conhecimento secular que diz que o conhecimento de Deus é questionável. Todos os dias, eu já vou encerrar, todos os dias você é atacado, e atacado no conhecimento que você tem de Deus. Alguém tenta atingir você no conhecimento que tem de Deus. Quer ver só? Quantos aqui acreditam que Deus é um Deus de vitória? Levante a mão e diga glória. Você acredita nisso, sinceramente? Mas quantas vezes alguém não chega para ti e diz assim, rapaz, cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus que faz milagre, meu irmão? Tu está doente por quê? Cadê o teu Deus, Ara, que abre as portas? Tu não estava lá no ciclo de oração, orando uma semana. Cadê Deus? Questionam ou não questionam? E se você não tem conhecimento dessa palavra, para dizer a essas pessoas que Deus não está sendo regido por aquilo que eu penso ou eu quero, mas que Ele que é o regente deste universo e faz como Ele quer, à luz da palavra, você perde, porque a sua fé fica abalada. E você sai de um diálogo como esse dizendo, é mesmo, ele tem razão, cadê Deus na minha vida? Que as coisas depois que eu aceitei Jesus pioraram. Quem já ouviu essa frase? Depois que tu aceitou Jesus, tua vida foi pior. Tu tinha isso, agora não tem. Tu era assim, agora não é. Não é assim? Mas quando você conhece a palavra de Deus, você vai entender coisas que a Bíblia me diz e que eu preciso compreender a dimensão da palavra. 1 João capítulo de número 5, versículo 4 diz assim: porque todo aquilo que é nascido de Deus, todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa. A Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Ouvir, e ouvir de o quê? Do pastor Júnior pregar, do pastor Fábio pregar, do pastor fulano, de quem? E ouvir da palavra. Olha uma coisa, abra em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. A gente precisa voltar a ler essa palavra. A gente precisa voltar e fazer todos os dias nossos devocionais, parando para ler e entender o que a palavra diz, porque ela me alimenta, ela me sustenta. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz assim: mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos... Olhe para cá, por favor, olhe para cá. Quem é vencedor aqui, diga glória a Deus. Você sabe qual é a teoria do vencedor? Vencedor é aquele que? É aquele que vence, que ganha. Não é assim? É assim. Na Bíblia vencedor não é isso. Na Bíblia vencedor não tem nada a ver com isso. Essa é a teoria, Meroca, que a gente aprende no mundo. E nos nossos colegas que a gente bate no ombro dizendo que são pastores top, porque eles botam a gente para cima, eles são eletrizantes. Só que o que eles esquecem de falar é que ser vencedor não tem nada a ver com não passar problema, não tem nada a ver com não perder. E na verdade no reino de Deus só ganha quem? É o que a Bíblia diz.
No reino de Deus é tudo diferente. Para eu ganhar, eu perco. Para eu ganhar, eu abro mão. Para eu ganhar, eu deixo Deus fazer a vontade dele. Para eu vencer, eu deixo ele ditar as regras. Para eu chegar no pódio, eu tenho que dizer: Senhor, eu estou à tua disposição. Romanos, no mesmo capítulo que você leu, o 8, o versículo 38 seguinte diz assim: porque estou bem, olha o que é vencer, ser vencedor. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha para mim, Vini, você sabe o que é ser vencedor, filho? Não é ter uma mega empresa. Sabe o que é ser vencedor, Nasa? Não é ter dinheiro no banco. Ser vencedor é dizer: não importa, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nenhuma outra criatura, ninguém, nada nesse mundo me separa do amor de Cristo. Quando você entende isso, você é vencedor. Porque ser vencedor é entender: nada é mais importante do que Ele na minha vida. Me tire tudo, mas Ele ninguém me tomará. Tire a minha vida. Por isso que ele fala: nem a morte, nem a vida. E ele vai dizendo: nem anjos, nem demônios, nem o que está acontecendo agora, nem o que vai acontecer. Nada, nenhuma criatura, nada que Deus criou pode separar um vencedor do amor de Cristo. Quem é vencedor agora da glória? Nós somos vencedores, porque nada afeta a nossa salvação, não importa o que passemos. Filipenses capítulo 4, por favor. Vai lá, a gente já está concluindo. Filipenses, capítulo de número 4. Eu comecei tarde, então vamos embora. Filipenses 4, o versículo de número 13, diz uma coisa interessante: eu posso todas as coisas naquele que me... Pode ou não pode, irmão? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, sim ou não? E o que são todas as coisas? O que é todas as coisas, por favor? Continue, o que mais? O que mais? Olha só uma coisa curiosa. Quando você vai ler o capítulo 4 e o versículo de número 13, você olha: nossa, que coisa legal, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olhe para mim. Os agentes da vitória de 2023, os pregadores vitoriosos, eles não vão te mostrar isso. Os pregadores da vitória, da bênção, do poder, daquelas coisas que você diz assim: nossa, saí do culto, meu Deus, e precisa de voltar no outro culto para receber outra injeção de ânimo. Porque se esse engodo não entrar dentro da tua alma, tu não consegue caminhar na terra. Eles não mandam você ler isso. Eles dizem: leia só o versículo 13. Posso todas as coisas. Ele diz assim: meu irmão, você pode tudo, porque você é vencedor, porque nasceu na sua vida, Deus está com você, Ele está na frente, enfrente tudo, que você pode tudo. Mas eu posso o quê? Quando você vai olhar para a própria palavra de Deus, olha uma coisa curiosa, versículo de número 10. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhais cuidados antes, mas vos faltara a oportunidade para mostrá-lo. Não digo isto por causa de quê? De necessidade, pois aprendi, olha só, contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Aí ele diz: eu posso todas as coisas. Você sabe o que são todas as coisas? Ele está dizendo assim: posso passar fome, mas eu não largo ele. Perdi o casamento, mas não largo ele. Marido abandonou, mas eu não largo ele. Perdi o emprego, mas eu não largo ele. Meu irmão, tem uma dúzia de crentes que se sacudir assim a árvore, cai os frutos, é tudo, não fica nada no pé. Cai tudo, meu irmão. Cai folha, cai tudo. Seca. Não pode passar um problema. Vou me desviar, vou me afastar. Está com problema não sei aonde, está doente, eu não quero mais saber esse Deus.
A porta não está se abrindo, vou abandonar Jesus. E a gente vai vivenciando situações das quais a Bíblia nos ensina. Eu posso todas essas coisas, você pode passar sim por problemas, você pode sim passar por lutas, mas ninguém tirará de você a vitória que Cristo te deu. E qual é a vitória? Você um dia vai morar no céu de glória, você um dia vai ter descanso eterno. Um dia, Jorge, tu vai estar sentado bem aqui dizendo, valeu a pena eu ter vindo para o culto, esperar 1h30 meu pastor pregar, e eu ali quase dormindo. Valeu a pena, porque eu estou na glória eterna. Quantos podem dar glória a Deus por isso? O último versículo dessa noite está em 1 Coríntios capítulo 15. Abra, por favor. 1 Coríntios capítulo de número 15. E eu quero concluir. No versículo de número 55 diz assim: onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Tudo que você faz, e Jorge, acorda de novo, está aqui tocando baixo, num dia que você poderia estar em casa descansando. É difícil ou não é? É. Você acha que para mim que chegou de viagem ontem, que mal dormiu, estou mega cansado, quando eu entrei na porta, quem eu encontrei foi a Irlo. O que foi que eu te disse, a Irlo? Estou esgotado, morrendo de sono. Mas você sabe por que eu estou pregando? Porque eu entendo que um dia eu vou chegar diante desse Deus, e eu vou ver a irmã lá, vou ver o irmãozinho lá, vou ver aquela irmã, vou ver o baixista que estava dormindo, mas acordou pela terceira vez com o pastor falando para ele. Por quê? Porque eu entendo que eu preciso ser firme, eu preciso ser constante, e eu preciso ser abundante nesta obra, porque o que fazemos para Deus não é em vão. E para encerrar, eu li uma coisa que eu achei tão interessante, e eu copiei, que diz assim: eu pedi forças a Deus, e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria, e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi amor, e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores, e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas tive tudo aquilo que eu precisava. Tudo que você precisa Ele tem te dado. Tudo aquilo que você necessita nessa caminhada e nessa jornada, Ele já te deu. Coraça da o capacete da salvação, e ninguém de você. Bote lá o escudo da fé. Quando ele começar a dizer na sua mente, Deus existe, diga: Deus existe mesmo. Mas Deus te abandonou não. Mas eu não estou vendo Ele, você não precisa ver Ele não. Mas Ele está presente na minha vida, louvado seja o nome de Jesus. E use esta palavra, é conhecendo ela que você vai vencer, é se pautando nela que você vai vencer, é declarando ela sobre a sua vida que você vai se vencer. E aí eu quero nessa noite dizer, aqui alguns tem toda essa armadura, Fábio. Mas tem gente que não tem tudo. Tem gente que sabe muito de Bíblia, mas é péssimo no escudo da fé. Tem gente que é muito bom no escudo da fé, nada abala a fé dele, mas o cara não conhece nada de Bíblia. Questiona ele, ele fica, Tem gente que não basta sacudir assim, que ele já diz assim: eu vou abandonar Jesus, salvação passou, foi longe. Todos nós precisamos entender o que nos falta, e fazer como este último autor aqui citado, que eu copiei a fala dele e pronunciei aqui, fazer com Deus: Deus, me dá essa armadura. Aí Deus vai te dar, sabe o quê? Quando você pedir o escudo da fé, Ele não vai te dar o escudo, porque isso Ele já te deu. Ele vai te dar, sabe o quê? Dardos. Ele vai dizer: demônio, pode atingir com força agora, bota força nesse negócio. Você pede o capacete da salvação, Ele já te deu isso. Sabe como é que Ele vai fazer para te ver, entender isso? Ele vai fazer com que você seja sacudido na sua fé salvífica, para você entender: nada tira mais a minha fé. E isso vai acontecer com cada coisa que você pedir. Curve a sua cabeça um instante, que eu quero orar, e eu quero pedir que você ore pedindo para Deus o que lhe falta.
Você se ouviu nessas 4 semanas, essas várias indumentárias que a gente precisa vestir-se delas. Se o que te falta é fé, eu quero lhe pedir, ore agora, Senhor, me dá fé. Se o que lhe falta é certeza de salvação, Senhor, eu preciso dessa certeza na minha vida. Se o que lhe falta é conhecimento dessa palavra, sai daqui dizendo, Senhor, todos os dias eu vou ler a tua palavra. Me ajuda a ser paz e luz aonde eu andar. Cobre-me com a tua verdade. Quando falarem de mim nas costas, deixa que a tua verdade me responda e seja justo à luz da palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos diante de Ti nesta noite, te pedindo, Senhor, nos ensina a mesmo andando na carne, a lutar no Espírito. Nos ensina, Senhor, a fazer uso de toda esta indumentária. Então nos veste, Senhor, vem nos cingir, meu Pai, os nossos lombos com a verdade. Coloca sobre nós a couraça da justiça. Nos reveste nossos pés com este evangelho da paz. Nos mantém com o escudo da fé levantado, com a espada do Espírito levantada, e acima de tudo nos mantém com a cabeça protegida, na certeza de que Tu nos escolheste, Tu nos chamaste, e é um plano de salvação para nós e para nossa casa. Deus, abençoa esta igreja, abençoa este povo que me escuta, e nos reveste com esta armadura, pelo poderoso nome de Jesus. Tira de nós a incredulidade, tira de nós a preguiça para ler a Tua palavra, tira de nós, Senhor, as dúvidas que estes dardos nos causam, e nos ajuda a ser paz e luz aonde quer que os nossos pés pisarem, no nome santo de Jesus. Fica conosco nesta noite, abençoa a nossa vida e nos ajuda, Senhor, a lutar no Espírito, andando mesmo que nesta carne, a lutar no Espírito. No nome santo de Jesus nós te oramos, no nome santo de Jesus te agradecemos, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus sejam com todos hoje e sempre. Leve a mão no coração e diga: aplauda Jesus, porque Ele é digno de receber toda a honra e glória. E você que está indo para casa, em João no capítulo 16, versículo 33 diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. No mundo tereis, mas tende, porque eu venci o mundo. Jesus venceu por nós, Ele está na frente da batalha, Ele é o general. Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus.